Olá, pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui, rapidinho, só para falar da teoria um pouco de verdades e mentiras, tá? E aí já vou encaminhar para vocês. Vamos logo, que o nosso tempo está curto. Cadê você? Hum, quadro em branco. Vamos lá. Bom, seguinte, vamos trabalhar com esse assunto, verdades e mentira agora, hein? O que que seria esse assunto, verdades e mentiras, gente? Vai ser um texto que ele vai dar para a gente. Deixa eu tirar um pouquinho aqui para conversar com você. Vai ser um texto que ele vai dar para a gente, um texto que você vai ler e você vai ter que compreender, tirar conclusões desse texto. Só que um texto de verdades e mentiras, eu tenho informações que são verdadeiras e informações que são falsas. Parecido com lógica de associação de ideias, você que já viu esse assunto. Só que na lógica de associação de ideias, a frase é toda verdadeira, só tem que organizar, seja fazendo quadrinho, seja colocando primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, pessoas em volta de uma mesa circular, né? Não sei como é que ele manda organizar lá. Só sei que lá na lógica de associação de ideias, o meu texto é todo verdadeiro, eu só tenho que me organizar, ler e me organizar. Aqui em Verdades e Mentiras, o nosso texto, ele vai dar frases, e nessas frases ele vai dizer, olha, tem informação que é verdadeira, tem informação que é falsa, tá? Qual é o meu desafio? Localizar onde é que está a verdade, onde é que está falso, tá? Esse é o meu desafio, localizar onde é que está a verdade, onde é que está o falso. Tá? Quando a questão é boazinha, até diz, olha, eu tenho 5 frases, a primeira é verdadeira, as outras 2 são falsas, e aí é mais fácil e rápido, porque eu não preciso localizar, eu só vou desenrolar a questão. Mas a maioria das vezes ele não diz onde está, e o meu desafio é procurar. E se eu não sei onde está, quanto mais frase, mais tempo eu perco na hora de procurar. Então, existem algumas dicas que seria interessante a gente levar para a prova. Se eu não tiver essas dicas, eu perco um pouquinho mais de tempo, mas o importante é responder, tá? Então, eu vou te dar quais são essas dicas aqui, exemplo, para você não ficar tão no vácuo aí, tentando imaginar uma coisa e não conseguir desenrolar, tá bom? Então, vamos lá. Meu pai, cadê? Hum, deixa eu ver tudo de novo, eu acho. Ah, não, tá aqui. Vamos lá. Verdades e mentiras. Então, o que que acontece? Acontece que ele me dá frases, né? Tá aqui, tchononô, nononô, nononô, 1, 2, 3, 4, 5 frases nesse exemplo. E aí, se ele falar para você, olha, dessas 5 frases, tire suas conclusões, mas eu vou te falar, olha, essas 2 primeiras são verdadeiras, essas 3 últimas são falsas. Vai lá, tire suas conclusões. Beleza. Se ele disser exatamente a posição de quem é verdade e quem é falso, ok. Eu consigo rápido desenrolar. Por quê? Porque tem a dica 1. A dica 1 diz assim para mim, olha, tudo que for verdade, você vai manter o que está escrito. Agora, tudo que for falso, você vai inverter, tá bom? Porque tudo que é verdade é aquilo mesmo, eu assino embaixo. Agora, o que é falso, eu inverto. Ó, se eu falar uma mentira para você aqui, uma coisa falsa, eu disser agora para você, gente, acabei de ver no celular, olha só, bombástica essa notícia. O concurso da Sensa foi suspenso. É falso. Se eu digo para você que o concurso da Sensa foi suspenso, é falso. O que que você concluiu aí do outro lado da tela? Que o concurso da Sensa não foi suspenso. Toda informação falsa você inverte para saber o que que seria verdade, tá? Então a ideia é essa. Se a frase é verdadeira, é ela mesma, você concorda. Agora, se a frase é falsa, você inverte. Toda vez vai ser assim. Então, nesse caso, se ele me desse 5 frases e falasse a posição, você me diria que o que está escrito na primeira linha você ia manter, na segunda linha você vai manter, na terceira inverte a frase, na quarta inverte a frase, na quinta inverte a frase, e aí você iria desenrolar, tirar suas conclusões a partir disso, tá bom? Ok? Mas nem sempre ele diz isso. Lá na prova da FCC, do INSS, que foi FCC, ele colocou, primeira questãozinha da prova que eu baixei lá, ele colocou quem era V, quem era F, eu só tinha que desenrolar depois. Então, questão fácil, porque ele já me disse quem é quem. Mas a maioria das vezes, o que que acontece? Ele me dá o texto e não diz quem é quem. Ele diz aí, procure, mas eu vou te dar uma dica.
Eu vou te dar uma dica, tá? Por exemplo, dessas 5 frases, tem uma que é falsa e 4 que são verdadeiras. Então, o que que acontece? Eu tenho uma falsa que eu vou ter que localizar aqui. Essa uma falsa eu vou ter que localizar. Agora, ai meu Deus, tá na primeira, essa uma falsa tá na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta. Aí eu teria 5 hipóteses para eu chutar. Se o falso estivesse na primeira, seria assim. Se o falso estivesse nessa segunda, seria assim. Se o falso estivesse aqui na terceira linha, seria desse jeito. Se o falso estivesse na quarta linha, eu teria essa situação para analisar. Se o falso estivesse na quinta linha, eu teria essa situação, ou seja, eu tenho 5 situações para analisar. Ou seja, eu teria 5 situaçõezinhas para analisar. Não deu certo aqui. 5 situações aqui para analisar, tá bom? Aí eu ia fazer 5 testes. Ia fazer esse primeiro teste aqui, ó. Ia fazer esse primeiro teste. Ah, esquece esse quadrado aí. Ia fazer esse primeiro teste. Inverte a primeira, mantém, 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 mantém. E tentaria tirar minhas conclusões. Se desse certo, eu acertei de primeira. Se não, se desse zica, desse um absurdo, falar, ah, não, alguma coisa confrontou aí, não tá legal. Então, esse primeiro teste não foi válido, vou para o segundo teste, tá? Mantém a primeira, inverte a segunda, mantém, mantém, mantém. Ia fazendo os testes até eu acertar. Então, perde um pouco de tempo. Por isso que a gente tem algumas dicas que são válidas para a gente economizar tempo. Quais são as outras dicas? Ó, se eu perceber que eu tenho frases iguais, os valores vão ser iguais. Tá? Outra dica. Se eu ler o texto e perceber que eu tenho frases opostas, os valores vão ser opostos. Quarta, se eu perceber que eu tenho frases absurdas entre si, qual é a conclusão que eu tenho? Que alguma frase é falsa. Alguma frase é falsa, tá? Vou já falar, explicar direitinho, tá? Certo? Deixa eu já fazer exemplo para você entender que aí tem mais 2 dicas, tá? Então, deixa eu pegar esse espacinho aqui que eu já vou te mostrar com exemplo na prática já dessas 3 dicas aí que eu acabei de escrever, tá? Bom, como é que é o negócio? Vou colocar um exemplo para você ver. Digamos que esteja escrito assim, ó, Carla é careca, Carla é careca, João não é justo. Aí eu te digo, olha, dessas 3 frases que eu tenho aqui, dados no texto, uma dessas informações é verdadeira e 2 são falsas, tá? E aí? Ok. Eu vou ter que procurar. Se eu fosse localizar, essa uma verdade estaria na primeira, ou não, podia estar na segunda frase, ou não, podia estar na terceira frase. Se eu fosse testar, eu ia ter 3 testes para eu fazer, tá? Teste 1, teste 2, teste 3. Com 3 frases, a FGV até me força a tentar. Às vezes, muitas vezes, com 3 frases, eu não consigo usar as dicas. Eu vou lá e vou testar, tá bom? Mas quando eu tenho 4, 5, as dicas podem ser usadas sim, tá? Ele faz de forma com que eu economize meu tempo, tá? Então, olha só. Carla é careca, João não é justo. Você consegue enxergar nesse texto se tem frases iguais? Tem ou não tem? Tem, professor, eu estou vendo que tem frases iguais, ó. Essa e essa aqui são 2 frases iguais. Ok. Se elas são frases iguais, o que que você acha que eu vou colocar de valor para elas? Porque eu tenho 3 valores aqui, né? Se elas têm frases iguais, o valor tem que ser o mesmo.
Então, eu posso colocar 2 verdades para elas? Ó, eu tenho 3 valores, tá? Eu tenho 3 valores. Só que eu percebo que essas 2 são iguais, então os valores delas têm que ser iguais. Se as frases são iguais, é óbvio que os valores têm que ser iguais. Ou eu coloco 2 Vs, ou eu coloco 2 Fs. Só que esse problema não me deixa colocar 2 verdades, ó. Nesse meu exemplo que eu te dei, eu não posso colocar 2 verdades, porque só tem verdade. Moral da história, não vai ser 2 verdades, vão ser 2 falsos. E não era um verdade para 2 falsos, ou seja, não era um V e 2 Fs. Se eu já larguei 2 Fs ali em cima, o que sobra aqui embaixo é verdade, ó. Tá? Então é isso. Então eu não fiz a tentativa, eu já sei exatamente o valor de todo mundo porque eu pensei antes de ficar chutando, tá? Então, na realidade, a ordem era F, F e V, tá? Enxergo os valores iguais, eu já vou colocando, enxergo as frases iguais, eu já vou colocando os valores iguais, tá? Agora imagina se tivesse escrito assim, ó. Carla é careca, e bem aqui tivesse escrito Carla não é careca, e aqui João não é justo. O que que eu observo? Frases opostas, porque numa está dizendo que a Carla é, e na outra está dizendo que a Carla não é. Se eu tenho frases opostas, os valores vão ser opostos. Então, se é um V para 2 Fs, eu vou marcar aqui nessas duas valores opostos. Vou marcar um V e um F, só não sei a ordem, se vai ficar V com F ou vice-versa, F com V, só não sei a ordem, mas eu sei que eu vou marcar ali V e o F. E nesse último vai ser falso com certeza, tá? Porque eu vou colocar 2 valores opostos ali em cima e esse último vai ser falso com certeza, mas pelo menos eu já vou saber o valor de alguém para eu ter meu ponto de partida, porque o ideal é eu saber o valor de alguém. Se eu sei que essa informação é falsa, eu vou inverter. Toda informação falsa eu não inverto, então o que está escrito aí que João não é justo, vai ficar que João é justo. Então já sei alguma coisa, já conheço o João, já sei que ele é justo. O importante é eu saber o valor de alguém quando antes eu não conhecia ninguém, tá? Então é isso, desses dois. O que que seriam frases absurdas? Eu usar frases absurdas entre si. Frases absurdas entre si, isso aqui é uma, se eu também pensar, frases opostas são absurdas entre si, né? Alguma delas vai ser falsa, tá? Ok? Frases absurdas entre si. Ou então, digamos, frases absurdas entre si aqui. Digamos, deixa eu pensar aqui. Se eu digo, hoje é segunda, e você diz, hoje é terça, alguém vai estar mentindo, porque não tem como hoje ser 2 coisas ao mesmo tempo. Alguém vai estar mentindo. Pode ser que só eu esteja mentindo, pode ser que só você esteja mentindo, pode até ser que nós 2 estejamos mentindo, tá bom? Mas alguém vai estar mentindo. Nas frases absurdas, a gente nunca vai ter as informações todas verdadeiras, tá bom? Então, esse é um exemplo. Outra frase absurda que eu posso ver na questão, quando ele fala assim, olha, são 5 pessoas e uma é culpada. Aí, quando está escrito, João é culpado, Marcos é culpado, essas 2 frases são absurdas. Porque como é que eu vou ter 2 culpados, se a questão dizia que era só um culpado? João culpado, Marcos culpado, alguém está mentindo. Pode ser uma, pode ser até as 2. Não possa dizer que as 2 são verdadeiras, que vai ser um absurdo, tá bom? Isso são frases absurdas. Eu particularmente quase não uso as absurdas, tá? Eu uso mais essas outras dicas aqui, essa quinta dica. Quando eu uso a quinta dica, mais vezes, que vem bastante em prova, tá? Então, quais são as outras dicas aqui para a gente completar? Tá? Deixa eu colocar aqui, quinta dica. Fulano mente. Quando tem essa frase escrito fulano mente, é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso, porque o meu resultado é bem direto, tá bom, gente? O que que eu faço? Eu destaco, tá? Destacar, você vai destacar essa frase, fulano mente, e a frase do fulano citado, tá?
que você pode dizer? Essas duas frases que você destacou vai ter valores opostos, tá bom? Então, essas duas frases que você destacou vai ter valores opostos, vão ter valores opostos. Então, aqui, fulano mente, nós vamos ter valores opostos, tá? Nós vamos ter valores opostos. E se tiver também, sexto, se tiver fulano diz a verdade, o que você vai fazer? Você vai destacar, mesma coisa, destacar esta frase e a do fulano e a do fulano citado, tá? O que você vai poder dizer nesse caso? Que os valores vão ser iguais, tá? Como assim, professora? Vamos lembrar aqui, vamos ver aqui, tá? Vamos ver aqui. Exemplo. Tem pessoa A, tem pessoa B, tem pessoa C conversando, tá? Tem pessoa D conversando, Ana, Bia, Carla e Dora estão conversando. Aí cada um fala uma coisa, tá? Cada um fala uma coisa. Ana é... Ana não. A Ana é a primeira, né? Volta aqui. A primeira disse: eu não fui. Foi o Carlos. Foi Ana. É, Bia mente. Tá? Eu estou inventando aqui, não sei nem se vai dar certo, mas tudo bem. Eu só tenho que pegar a essência do macetezinho. O que eu estou falando para vocês, gente? Olha só. Suponha que nesse meu exercício eu diga para você, tem uma informação falsa e o resto é verdade. Tem uma informação falsa e o resto é verdade. Tá, poxa vida, se eu for procurar, eu vou ter 4 testes, porque se um falso pode estar na primeira, esse um falso pode estar na segunda, esse um falso pode estar na terceira linha, como esse um falso pode estar na quarta linha. Se eu for fazer os testes, gente, eu vou ter 3 testezinhos para eu fazer, tá? 1, 2, 3, 4 testes para eu fazer. Puxa vida! Para eu tentar evitar teste, vamos olhar? Tem fulano de tal mente? Tem. Aí você vai destacar, ó, fulano de tal mente. Quem é que ele disse que mente, ó? Fulano mente, destacou essa frase. Quem é o fulano que ele diz que mente? A Bia. Então, eu venho aqui e destaco a Bia, ó, tá? Ok? O que eu posso dizer desses dois valores? O que está lá no quadrinho? O que eu posso dizer desses dois valores? Que os valores serão opostos, né? Ó, fulano mente, destaca essa frase, é do fulano citado, e os seus valores vão ser o quê? Opostos. Então, vamos lá. Como é que vai ser aqui? Então, eu vou ter para cá, para esses dois, ó, valores opostos. Ih, a filhota acordou. Vou carregar ela no colo para eu continuar dando aula, tá? Certo? Deixa ela vir aqui, que ela vai já vir aqui. Então, olha só, gente. O que eu fiz? Eu destaquei essas duas frases, seus valores vão ser opostos. Tô aqui, filha.
Eu não sei nem desligar o som. Oi, filha, vem aqui comigo. Eu tô aqui na sala. Então, vamos lá, galera. Então, eu não fui. Foi Carlos, foi Ana, Biamente. Destaquei essas duas frases, seus valores vão ser o quê? Opostos. Se os valores são opostos, deixa eu escrever aqui, ó. Tem um F e 3 verdades, não tem? Vem cá, filha. Mamãe tá dando aula. Peraí. Vem aqui comigo, tá? Já já a mamãe vai lá com você. Deitar. Diz oi pro pessoal. Diz boa noite, gente. Boa noite. Deita aqui um pouquinho, tá? Deita aqui. Mamãe vai escrever. Pode dormir. Então, vamos lá. Então, os valores vão ser opostos, né? Então, eu vou gastar para cá, ó, que os valores são opostos, eu vou gastar um V e um F, ó. Tchum, tchum. Logo, esses outros que sobraram aqui, ó, vão ser verdade e verdade, tá? E aí, o que acontece? Se eu sei que o valor é verdade, o que a gente vai fazer? Mantém e mantém, porque o importante é eu achar o valor de alguém. Logo, moral da história, esse aqui disse a verdade, ele disse não fui eu. Então, não foi esse primeiro. E esse aqui disse foi a Ana. Então, eu sei que foi a Ana. Tá? Então, é assim que a gente vai tirando as nossas conclusões, entendeu? Então, assim, pode até ser que tenha dado uma contradição. Você tirou 10. Tirei 10, minha filha? Obrigada! Obrigada. Deita aqui, deixa só a mamãe concluir, tá? Então, aqui, gente, o que vai acontecer? Eu sempre em prova vejo fulano de tal mente, eu já procuro logo isso, porque eu destaco fulano de tal mente, o fulano que ele citou, e coloco valores opostos aqui, tá? E o que sobrar, eu corto, ó, VF, tiro os opostos, eu não sei como é que vai ficar, se vai ficar na ordem V com F ou F com V, eu sei que os valores são opostos. O que sobrar, eu coloco aqui, ó, nas bolinhas que sobraram. E eu vou tirar minhas conclusões. A minha conclusão ficou aí meio duvidosa, meio ruim, porque eu inventei aqui na minha cabeça. Mas a ideia é essa, é eu marcar um valor de alguém e esse alguém já vai me dando as informações, tá? Então, o que for verdade, eu vou manter. Então, mantenho o que está escrito aqui. E esse aqui é verdade, mantenho o que está escrito aqui, tá? E aí, essas verdades vão me dando aí os resultados, tá bom? Ok? Aí, digamos, descobri que foi a Ana, porque esse aqui disse foi a Ana, tá? Descobri que foi a Ana. Ah, professor, mas aqui também foi a verdade e disse que não fui eu. Porque o meu exemplo não foi tão bom, tá, gente? Mas, ok. Se eu descobrir que foi a Ana, aí eu venho para cá. Quando esse B disse que foi o Carlos, eu já sei que ele está mentindo, porque na minha hipótese que eu estou considerando é a Ana. Se um lado é falso, o outro lado vai ser verdade, tá bom? Mais ou menos assim. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, toda vez que eu estiver falando de tal mente, foca nele. E foi isso que caiu na prova do médico. Aconteceu de cair verdades e mentiras lá na prova do médico, e ele colocou esse, fulano de tal mente. Você só precisava fazer isso, destacar fulano de tal mente, quem ele estava citando que mentia, colocar valores opostos que o resto saía. Inclusive está aí no material de vocês, a gente vai fazer, tá bom? Então, vou voltar aqui, ó. Nós temos, para verdades e mentiras, essas 6 dicas que são valiosas para você economizar tempo. Se não der para usar essas dicas, deixa eu tirar aqui. Se não der para você usar essas 6 dicas, então o que você vai fazer? Parar de preguiça e fazer aquelas tentativas, tá bom? Então, essas dicas a gente pode usar em algumas questões. Vou resolver para vocês, amanhã eu vou terminar de gravar, tá? E aí, a gente finaliza aí o nosso assunto desse módulo, tá bom? Vamos nos despedindo de vocês. A gente, essa parede toda riscada, que alguém riscou, né? Dá tchau, filha, para os meus alunos. Tchau, um beijo, obrigada e até a próxima. Vamos lá. Vamos para o quarto?